entrevistada de hoje está no Guinness Book. Nós vamos conversar com a atleta Carol Maier, recordista em apneia. A gente volta já já. Até já. Clube do Champanhe. Champanhe. Carol, tenho que te fazer uma pergunta. Quando você era criança, a música favorita era Se Eu Fosse um Peixinho, Soubesse Nadar. Confessa. Eu sempre gostei de música, mas essa aí eu não cantava. Ô Carol, mas como é que começou essa tua... De repente, a gente quando é criança, a gente brinca de mergulhar. Eu já fiz concurso com meus irmãos e de ficar mais tempo embaixo d'água. Você também brincava disso? Foi assim que começou ou não? Não, eu sempre brinquei desde pequena, mas foi depois, quando eu tinha 28 anos, que eu comecei realmente a treinar. Né? Todo mundo já brincou de apneia, então faz parte do ser humano. Ele gosta de estar na água, gosta de mergulhar, de fazer apneia. Mas eu pratiquei vários esportes, eu joguei handebol pelo colégio, na equipe do colegial, e peguei onda de bodyboard, fiz vários esportes. E aí um dia, por acaso, na piscina do Lira Tênis Clube, o meu ex-marido pediu para eu fazer uma apneia e eu fiz. Mas de ele besteira, falou, faz assim? de volta. Eu estava nadando, eu fui nadar. E daí ele assim, faz de volta, aí eu fiz de volta. E aí ele assim, esse teu tempo, ele ficou assustado com o tempo. Quanto foi né? assim? Foi 3h36, 3h40, 3 minutos e 40. Nossa, é um tempinho bom, Já era né? um tempo bom, na época já era perto do recorde nacional. E aí eu comecei a pesquisar na internet, aí encontrei uma associação internacional que tem a sede na França. E aí comecei a conversar com eles. E na época eu fazia francês pela Aliança Francesa, então uma coisa encaixou na outra. Se eu não falasse francês, eu nunca conseguia o contato, conversar com eles. Como eu tive essa recepção deles, né? E aí comecei a conversar por e-mail até o dia que eles falaram: por que você não vem treinar com a gente? E aí que eu falei, olha, eu vou. Daí que eles perguntaram, mas de onde é que você está vindo? Daí eu falei, do Brasil. Daí que eles perceberam que eu estava. Mas aqui no Brasil tu não achou nada, nenhum curso, nenhuma referência, nem nada. Não. Existia curso de pesca sub, que não é específico para a apneia pura, que a gente chama. Que é o de a pesca é para buscar oxigênio, peixe embaixo né? d'água. O nosso é uma performance máxima em apneia, sem visar pegar o peixe embaixo d'água. A gente não mata nada embaixo d'água, a gente só faz a apneia pelo prazer de fazer a apneia. Tá, daí você foi pra França, pra onde? Pra Paris? Para Nice, que é o No sul da litoral França. sul da França. E lá eu fiquei 3 meses, 1 ano. Aí, na primeira ida já eu encostei no recorde mundial. Aí fiz o recorde mundial em Nice, depois fui para o Egito, fiz outro recorde no Egito, fui para Miami, sempre buscando treinamento e tentando o Mas recorde. quanto tempo faz isso, quando você começou? Comecei em 99. E no Brasil não tinham atletas nessa área? Não tinha ninguém? Pescador sub, pescador, Mas ele não pode Foco. comparar, porque pescador usa oxigênio, né? Não, Não, pescador caça no submarina, Brasil, a pesca sub no Brasil é proibido usar cilindro. Tá? Em outros países é permitido, no Brasil só com o ar do pulmão, que a gente chama que é a prática da apneia. Agora imagina se você fosse fazer uma pesca submarina. Você fica mais de 18 minutos hoje lá embaixo, Mas, coitado dos gente, peixes. tu consegue ficar 18 minutos sem respirar, sem botar oxigênio? É porque na verdade existe oxigênio no organismo. Tá? Eu me preparo, o Guinness Book autoriza a gente a ventilar oxigênio puro antes de entrar em apneia. É como se fosse uma corrida de carro com nitro. É turbinado, mas é aceito, é a regra e todo mundo pode. Então, a partir desse momento, eu consigo oferecer um pouco mais de oxigênio para o corpo. Eu nunca estou com falta de oxigênio. Na verdade, o treinamento faz com que você se acostume com uma taxa menor de oxigênio e com uma taxa menor que a gente chama do resíduo desse processo do metabolismo, que é o CO2, dióxido de carbono. Eu me acostumo com esses dois níveis, um alto e outro baixo, maior do que uma pessoa
que normalmente toleraria. Quanto tempo você fica aqui respirando? No máximo 30 minutos é autorizado. Você fica 30 minutos respirando oxigênio 20, puro. 25. Aí tira depois e mergulha. Só que tem um detalhe, essa prova é só pro Guinness, ela é muito perigosa porque a pessoa não pode usar essa respiração de oxigênio para mergulhar em profundidade, que o oxigênio com pressão é tóxico. Se você descer 5 metros tendo ventilado esse oxigênio puro, você entra em convulsão. Então é só para ficar logo Só- abaixo da superfície. Exato. Só para essa prova. Mas tem várias competições, né? Exato. Nas outras provas, a gente não ventila oxigênio puro. São provas sem esse recurso. É só pro Guinness. Tá, As mas- outras todas é ventilando Normal. o ar atmosférico. De que provas você participa? É a apneia? Aqui. Porque existe a apneia, essa que é o recorde do Guinness, ela é uma prova parada, a apneia estática, parado na água. As outras envolvem profundidade. Então eu vou descer e daí não conta o tempo, conta a profundidade que eu atingi. Qual foi a máxima que você atingiu? 121 metros em Boné. E a pressão da água, tipo, tudo isso deve... Imagina! É que a pressão ela vai se acumulando, ela vai aumentando, né? Então tu passa de 10 em 10 metros uma atmosfera. Tem uma na superfície do mar e a cada 10 metros ela vai aumentando. 2, 3, 4 atmosferas, a gente vai para 12 atmosferas. Você Então, sabe em que ponto você está? eu tenho a gente chama de percepção do mergulho. Eu sinto pelo tom de azul ou pela temperatura da água, tem informações de mais ou menos eu sei onde eu estou, ou pelo grau de dificuldade para poder mandar o ar para o ouvido, para compensar, senão eu Pode estourar, né? estouro o tímpano. Então essa é a preocupação maior. Então essas descidas em profundidades grandes, eu praticamente vou de olhos fechados. Mas como é uma coisa tão complexa que lida com todo o teu corpo, tipo, tu tem aulas práticas, tu também tem aulas teóricas para tu estudar o teu corpo, o teu organismo na reação que ele pode ter? Eu estudo porque eu sou instrutora de mergulho também, sou instrutora de mergulho e de yoga. Então isso é a informação te ajuda muito. Então, você sabe o que está acontecendo, né? Não sou leiga naquilo, eu não faço de forma empírica, assim, sem ter conhecimento. Eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu preciso fazer. E eu sei também o que pode dar errado. E o que pode dar errado numa história dessa? Várias coisas, assim, por exemplo, à medida que a gente vai descendo no mergulho, a pressão, os gases sob pressão provocam uma mudança no corpo que acontece com quem mergulha com cilindro autônomo. O nome disso é narcose, é a sensação de como se a pessoa tivesse tomado uma garrafa de vinho embaixo d'água. Esses gases, o gás sob pressão vai dificultar o pensamento, a pessoa fica letárgica, ela pensa lento, ela fica alegre, ela vê coisas. Então imagina eu descendo a 120, tendo que frear para compensar o meu ouvido, só que eu não percebo mais. Ou eu não percebo que está doendo o ouvido, o que era para compensar, mas eu estou muito lento e não compenso. Então eu posso ter um acidente, que a gente chama de barotrauma, diferença de pressão, no ouvido em função da narcose. Eu posso não frear a máquina e tocar direto lá para os 120, enquanto eu poderia frear se eu tivesse esse discernimento. Mas no mergulho não fala que tu tem que, tipo, cada tantos metros tem que parar para o corpo se acostumar Esse e é não no sei o quê. mergulho autônomo, para que a gente possa, na subida, para que esses gases sob pressão, quando a gente retorna, esse gás volta ao estado gasoso. Se eu voltar muito rápido, esse gás ainda está no sangue e ele vai bloquear partes do cérebro, nas juntas, que é a doença descompressiva. Esse problema eu tenho em um grau menor, porque eu não estou ventilando embaixo d'água, eu estou levando o ar do meu pulmão, mas existe esse risco também. Quando você desce a 121 metros de profundidade, você está carregando peso, chumbo, é isso? Vai num T, na verdade eu vou agarrada num T de inox e esse peso está no T de inox, ele não está em mim. A qualquer momento, se eu precisar, eu freio e abandono a máquina e tem que subir, né? E quanto tempo leva para descer os 121 metros? A média vai 1 minuto e 15, 1 minuto e 20 segundos, mais ou menos, de descida. Mais 1 minuto e pouco para subir? Mais a volta, vai dar 3 minutos e 20 segundos. O tempo o de mergulho descida inteiro. e de subida é o mesmo? Não, às vezes depende a gente tem que acertar o lastro e geralmente, porque a gente tem que abrir um balão, demora um pouquinho a volta. Mas é a diferença de encher um balão
que vai levar para cima. E já te aconteceu alguma coisa de errada, que te deu um pânico em alguma competição, até mesmo no treino? Já aconteceu numa descida 100 metros, por exemplo, na hora que eu fui descer, entrou uma corrente enorme, porque tinha passado um furacão nos Estados Unidos e o reflexo dele ainda estava passando pelo Caribe. E aí estava tudo pronto, estava tudo certo, não tinha corrente, eu desci. Enquanto eu estava descendo, a corrente entrou. Passou. E aí inclinou o cabo e os mergulhadores que estavam me cuidando não conseguiam se manter com a corrente perto de mim. Então eu percebi, tive que voltar sabendo que tinha algo errado. Eu demorei 1/3 do tempo a mais do que o previsto, né? E o pessoal, todo mundo que estava na equipe estava achando que eu iria ter um apagamento lá embaixo e eu vim firme até em cima. Isso te assustou muito? Não assusta na hora, porque eu ligo o piloto automático, eu não entro em pânico assim, eu digo, tem que subir, ponto. Tem que subir, eu não vou conseguir chegar, porque se você conseguir manter a mente sob controle, você consome muito menos oxigênio. Então, não pode dar aquela de nada vai te apavorar, ajudar, né? de nada vai te ajudar a se apavorar. Agora, o fundo do mar é lindo, né? Deve ser fantástico. Você tá lá embaixo e... Cada atividade mergulho é uma do peixe. surpresa, porque a gente tem que estar atento para poder realmente aproveitar o que está passando, né, perto de você. Eu costumo dizer para os meus alunos, você tem que conhecer, inclusive, antes de mergulhar, para poder aproveitar melhor. Porque tem gente que passa pelo fundo do mar sem perceber uma estrela, um pepino do mar, uma concha, um coquilho de sanjaca, uma garopa que estava na toca, a pessoa não conhece, então ela fica passa muito por cima sem realmente aproveitar como poderia, né? E quais são, requisitos básicos para a pessoa que quer iniciar esse esporte? Primeira coisa, não pode ter medo de nada, né? E autocontrole de tudo. A gente tem medo. É a forma como você encara o que está acontecendo. Você está com medo do quê? Da água escura? Tem que estar claro para você resolver o problema. Qual é o seu medo agora? Tem medo de morrer? Deita, vamos tratar disso. Não dá para entrar na água com outros problemas. Se tu sair da terra para a água e para a profundidade com problemas de extra, aquilo pior embaixo d'água. Então, a gente tem os medos, tem medo de... isso é normal, todo mundo tem. Mas a água ali, por que aquilo ali está te reforçando esse medo? Porque é escuro, porque eu parei de respirar, porque está frio. Geralmente, essas condições de estresse aumentam o nosso medo, né? O normal. Ninguém gosta de ficar no escuro, nem no frio, nem de não enxergar. E às vezes acontece. Então, a gente procura trabalhar cada um. Respirar, né? Sim, daí fica mais difícil ainda, que é aquele problema embaixo d'água. Né? Então, essas três situações são as mais difíceis pra gente. O frio, a água escura, a corrente e, claro, a apneia. Mas ela faz parte, né, da brincadeira. Ô, Carol, e um atleta, né, como você, consegue viver desse esporte? É um esporte, consegue viver disso, não? Eu tenho patrocínio da Mormai, mas assim, hoje me ajuda bastante. Todos os recordes que eu fiz foram graças a esse patrocínio também, além dos outros apoios, né? Só que não é algo que eu possa dizer, vou viver disso. O dinheiro que eu recebo é para aplicar no próprio recorde, né? Uhum. Então eu trabalho paralelo, eu trabalho no banco, eu dou palestras e dou curso de mergulho. Eu achei interessante que você falou ainda há pouco que quando você descobriu que tinha esse talento, entre aspas, né, que você ficou 3 minutos e pouco, que teu marido foi fazer uma brincadeira contigo, você ficou 3 minutos e pouco, você disse assim, eu já tinha... Quando eu fiz essa brincadeira, eu já cheguei perto do recorde nacional. Quer dizer, eram 3 minutos e pouco o recorde nacional. Hoje o teu recorde é de 18 minutos e 32 segundos, é isso? Nossa. Do Guinness, né? O outro, que é a marca sem preparação com oxigênio, é 7 minutos e 18. Tá. É a segunda melhor marca mundial sem a existe essa preparação. diferença de a pessoa pegar o oxigênio antes de mergulhar e não pegar, tudo bem. São duas categorias Mas, assim, separadas. essa evolução vem em todos os esportes, né? Quer dizer, ano a ano os recordes vão realmente se superando, né? E o teu recorde foi em que ano? Em 2010? O do Guinness Book foi em 2009, junho de 2009, aqui na Foi Racing. publicado no livro de 2011. No 2011, na página 110.
E até agora ninguém te superou. Não. E antes, tipo, em segundo lugar, tá com quanto tempo que ficou em As russas estão, elas chegam bem perto, tá? Russa, tcheca, não tão próxima, assim, o recorde anterior era perto dos 13 minutos. Então a minha ideia era passar dos 13. Nossa, mas foi longe, foi 5 minutos Sim, a mais. aí a única referência que eu tinha era do italiano, era o masculino, que não concorre comigo. Ah, são Mas eu separados. usei da informação, da motivação para tentar, eu fiquei numa vala quando eu passei dos 13. Aí eu fiquei dentro d'água, fiquei pensando, eu já tinha decidido, se eu chegar nos 13 bem, eu vou tentar 15. Se eu passar dos 15, eu vou fazer um sinal para segurança, o pessoal que estava me cuidando. Eu ia fazer isso aqui que eu ia dizendo embaixo d'água que eu ia tocar para os 18, que era o recorde masculino, 18,2. Aí eu consegui fazer 18,32. Então tu passou até mesmo dos homens. Na hoje. época, sim. Hoje o masculino está em 20 minutos e 11 segundos. Nossa. É um homem peixe. Mas em treino eu já fiz mais. É mesmo. Agora Fiz numa ano prova passado. pra valer tem que fazer mais. É hein? isso aí, eu tenho que fazer oficial agora. Escuta, e para participar do Guinness Book, como é que funciona? Você tem que se registrar no site do Guinness Book e aí eles têm, você tem que relatar como vai ser todo o recorde, você tem que pedir juízes ou você tem que ter uma pessoa que eles reconheçam como um representante deles no Brasil. Então tem regiões do Guinness Book, tem Guinness Book que eles podem te atender de Nova York para cá, né? Então eles atendem, muita gente solicita, então eles têm pedidos que se tu quiser acelerar o teu pedido tem que pagar 400, 500 euros, tem essas coisas. Mas né? como é que é feita a pré-seleção para ir para lá? Não, você não vai, você faz onde você estiver. Aí daí tu Eles vão manda mandar o juiz ou eles vão autorizar a pessoa que você informa. Ó, nós temos juízes da Associação Internacional do Brasil. Vocês autorizam que esses juízes registrem a marca. Eles autorizam, mesmo assim você tem que mandar todo o vídeo para eles e depois de meses aí Eles dão uma vem a resposta. Escuta, e como instrutora? Você é instrutora o quê? De crianças? São jovens atletas? São adultos? A Associação Internacional, eles autorizam o treinamento a partir dos 16 anos. Por que antes não? Eles preferem que o treinamento seja lúdico, assim, que seja mais de brincadeira do que tomar tempo, tomar profundidade. Sabe? Eles preferem que a criança desenvolva, o jovem desenvolva de forma natural, na brincadeira mesmo. Então, esse licenciamento internacional eu só posso fornecer a partir dos 16 anos pela AIDA, que é a entidade oficial, competitiva, que regula. Os teus alunos têm mais de 16 anos? Tem, e até que idade? Tem que ter autorização, aí não tem limite de idade, não tem. Basta a Tem pessoa gente querer boa estar na aí água. que pode superar um dia você ou... Olha, para você ter uma ideia, a russa, que é recordista em várias disciplinas, ela tem 50 anos. A gente teve uma outra atleta, agora ela parou, mas ela era salva-vidas no Havaí, ela tinha 60 anos. O próprio francês, o Jacques Mayol, fez recorde mundial com 60 anos. A dificuldade do nosso esporte é que ele não é um esporte, ele é antigo, mas ele não é bem desenvolvido. Desde 1930 tinham recordes, só que não é praticado assim em massa como outros, então não tem tanto estudo, não tem categorias, por exemplo. Então é todo mundo junto, é o melhor de todo mundo, não tem categoria. Tu acha que as pessoas mais velhas se dão melhor nesse esporte por manter a calma, de ser, tipo assim, não ser tão, tipo, como é que eu A posso... experiência na água conta Isso. muito. Tanto que o maior número de acidentes é entre jovens. O jovem que vai pescar, que vai mergulhar, ele não tem limites, ele não tem nenhuma Eu barreira. acho que quando isso é acontece prejudicial. alguma coisa também se apavora mais fácil do que manter a calma com uma Sim. pessoa mais, né? A experiência conta muito. Por mais que o físico esteja um pouco, não responda tanto quanto o jovem, ele é um esporte que ainda permite que as pessoas... Não é totalmente só de jovem o esporte. É mais como o esporte psicológico aeróbico. do que força, né? Tu vai pegar, exato, ele não tem força. Tu vai pegar um pessoal do triatlo, vai pegar gente correndo super bem com 30, 35 anos. Então o aeróbico, ele dura um pouco mais. O que dura muito pouco é o anaeróbico, é o esporte de explosão. É uma prova de 100 metros, uma prova curta de natação. Isso aí é de 13 anos a 18,
É o auge. Você nunca fumou, né, Carol? Eu já fumei de brincadeira. Mesmo? Mas de brincadeira De não brincadeira conta, né? naquela época, assim, que todo mundo fumava. Aí saía aquela mulherada toda noite, né? E aí até dei umas... Tragadinhas, mas nunca foi uma fumante mesmo. Não. Né? Não. E que tipo de treino você faz pro teu pulmão? Existe alguma coisa diária em Tem. que você tenha que ficar treinando ele para... Existe a própria ventilação. Então a gente faz os exercícios específicos no Pilates, né? No Pilates eu faço em casa também outros exercícios negativos, sem ar, com muito ar, com pouco ar, porque eu tenho que ter essa flexibilidade no tórax. Eu parto com muito ar e a pressão vai reduzindo o meu volume sem que eu queira. Então eu tenho que acostumar totalmente negativo, sem ar, como se eu tivesse sem ar. Então tu treina em casa sem ar. Solto todo o ar, expiro todo o ar possível e fico sem ar. E daí tu vê quanto tempo aguenta, até ficar roxa. Tem a questão do tempo, mas tem a própria questão do basta expirar que você já está trabalhando a flexibilidade. Tem grau de dificuldade, então começa tentando expirar tudo e ficando 5 segundos. Pronto, já é um avanço. E aí assim você vai... Carol, você é natural daqui de Florianópolis, não, né? Não, eu nasci em Recife, mas vim pra cá bem pequenininha. Morei em Joinville e vim com 10 anos pra cá. E treinava onde? Eu treinava, assim, quando eu era pequena eu não treinava de forma competitiva, né? Eu ia mergulhar em Porto Belo, ia Daqui pra não praia. tinha muita opção. A gente, antigamente, a piscina Sarras. do quê? Do Lira, tênis clube? Do Lira e no Lick. No Lick, eram as piscinas No que Lick, tinham. no Lick, aquela parte funda do trampolim, eu lembro, assim, eu tinha 9 anos, 10 anos de idade quando vim pra cá. Eu ia pro Lick, eu ficava no fundo da piscina, olhando o pessoal pular trampolim. Ficava sentada lá embaixo, olhando. Mas assim, porque eu gostava, né? Gostava. E hoje você costuma treinar, não tem piscina em casa? O que Treino você na faz? Racer. Na Eu tenho Racer. piscina em casa, mas eu prefiro treinar na Racer com Tens um uma técnico? pessoa me cuidando, né? Pra evitar... Qualquer Vamos brincar depois do TV teu teste, como é que tu sai? É. Tá doido. Nem 1 minuto e meio, não sei, vou tentar. Vamos tentar um dia nós duas? Vamos. Carol, obrigada pela tua entrevista, obrigada sucesso. Que também. continue ainda a subir, a melhorar mais ainda esse recorde. Vamos fazer um brinde, então? Obrigada. Obrigada. Gente, é isso aí. O Clube do Champanhe hoje vai ficando por aqui. Acessem www.clubedochampanhe.com.br. Hoje nós estamos usando roupas da Estela Knaben, hein? Bolsas e sapatos da Arezzo. E brindando com Isso Chandon. não. Da semana que vem. Clube de Champanhe. Clube de Champanhe. Champanhe.